Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do PROIEF, uma iniciação científica para futuros alunos da rede federal. Nessa aula, iremos tratar um pouco mais sobre introdução à programação. Estruturas de repetição em linguagem C. Anteriormente, a gente aprendeu a utilizar estruturas de decisão em linguagem C, mas a gente sabe que muitas vezes precisamos que algumas instruções elas sejam executadas repetidamente até que uma condição ela seja atendida. Para isso, a gente precisa usar essas estruturas de repetição. Nesse caso aqui, a gente vai conhecer um pouquinho acerca do que é essa estrutura de repetição fornecida pela linguagem C e também a gente vai desenvolver programas utilizando essas estruturas, tá? Também utilizando o software que você já conhece, que é o Dev C++. E essa linguagem C, ela vai contar com 3 comandos de repetição: o for, o while e o do while. Nesse caso aqui a gente vai ver o for e o while, tá? Começando pelo comando for, o comando for ele é ideal para situações nas quais um bloco de instruções ele deve ser repetido um número fixo ou conhecido de vezes. Então, se eu quero rodar um certo programinha de 0 a 100, é interessante que eu use o for, tá? E a sintaxe dele vai ter o for, entre parênteses vai ter a inicialização, ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, incremento, vai abrir as chaves e dentro dessas chaves vai ter o bloco de instruções que esse for ele vai realizar determinada quantidade de vezes. Então, como ele vai funcionar? Os parâmetros que seguem a palavra for ele vai conter essas 3 expressões, tá? Separada por ponto e vírgula. Não pode ser só ponto, não pode ser só vírgula, tem que ser o ponto e vírgula. E vai ter a expressão de inicialização, a expressão de teste e a expressão de incremento. O que seria essa expressão de inicialização? É uma instrução de atribuição executada apenas uma vez, que vai ser no início do laço. Lembrando que a gente pode atribuir, tá? O comando de repetição, ele pode ser conhecido como laço ou loop, tá? Por isso que aqui quando eu falar laço ou loop, lembre do comando de repetição. Então, a gente também vai ter a expressão de teste, que é a condição que controla o laço. Normalmente é uma expressão lógica que utiliza a variável de controle do laço. Essa expressão ela é verificada antes da execução do laço e, se for verdadeira, o laço ele é executado mais uma vez. Caso contrário, o laço ele vai ser finalizado. A gente também tem a expressão de incremento. Essa expressão ela vai definir a maneira como a variável de controle do laço ela vai ser alterada a cada vez que o laço for repetido. Então, ela é executada ao final da execução de cada repetição do corpo do laço. A gente também vai ter o comando while, tá? O que seria esse comando? Então, a gente tem o for e tem o while, e esse while ele vai ser ideal nas situações de que não sabemos o número exato de vezes que o bloco ele vai ser executado, tá? Ele vai ser repetido. Então, a gente também pode substituir laços for, tá? É basicamente a mesma coisa, o while e for, só que o for ele vai ter que ter uma quantidade exata, tá? De quantas vezes vai repetir, e o while ele não precisa. Então, no while, vai ter a sintaxe dele vai ser while, vai abrir o parêntese, a condição dentro, tá? E depois vai abrir as chaves e dentro dessas chaves vai ficar o bloco de instruções. E como vai funcionar, tá?
Enquanto a condição especificada no cabeçalho do laço ela for satisfeita, o bloco de instruções ele vai ser executado. Então, assim, né, antes de cada execução do bloco, a condição ela vai ser avaliada. Caso seja verdadeira, ótimo, o bloco ele vai ser executado. Mas caso contrário, esse laço ele vai ser finalizado. Aqui nós temos um exemplo de estrutura de repetição. E o que a questão pede? Faça um programa que receba a idade de 10 pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade maior ou igual a 18 anos. Então, aqui a gente vai declarar as variáveis, tá? E fazer uma atribuição. Para que a gente vai fazer essa atribuição? Para poder incrementar, tá? E aqui a gente vai declarar o tipo inteiro idade, quantidade D e quantidade M. Essa quantidade é porque ele quer saber a quantidade de pessoas maior ou igual a 18 anos, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? O for, tá? Como ele pede 10 pessoas, ó, de 10 pessoas, então ele vai calcular de 0 menor do que 10, tá? Não é menor ou igual, porque vai ser de 0 a 9. E aqui, cada vez que for de 0 a 9, ele vai incrementando. A gente tem que lembrar que vai ter inicialização, ponto e vírgula, teste, ponto e vírgula, e aqui o incremento. Dentro desse for, a gente vai com o printf, tá? Ele vai aparecer na tela para digitar a idade da pessoa, vai ler a idade dessa pessoa. Se essa pessoa, a idade dela for maior, igual a 18 anos, vai pegar essa quantidade de pessoas que tem idade maior ou igual a 18 anos e vai contar mais um, né? Caso não, ela vai contar mais um também. Então, ela vai pegar idade de pessoas maiores ou menores de 18 anos, tá? Então, aqui a gente vem executar, compilar e executar. Digitar a idade da pessoa. Então, vou colocar uma de 15, uma de 30, uma de 45, uma de 23, uma de 12, 16, aleatório. Então, pegou a idade, né, dessas pessoas aqui, e a quantidade de pessoas maior de idade são 6, tá? E a quantidade de pessoas menor de idade são 4. Então, a gente pode conferir aqui, tá? Menor de idade, 1, né? 2, 3, 4. Todo o restante são maiores de idade e o programa ele confere. E essa foi mais uma aula do ProEF. Agradeço a todos. E se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através do Classroom ou do grupo de WhatsApp.